Então, e depois do primeiro episódio, como é que vai ser? Queres descobrir a resposta a esta pergunta? Anda daí que hoje vamos falar não só sobre o primeiro episódio, mas tudo o que acontece aos episódios seguintes. Bora, vamos começar. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Existe algo que ninguém te conta sobre lançar um podcast. E é sobre isto que eu te vou falar hoje. Toda a gente está sempre muito preocupada com o primeiro episódio. Como é que vai gravar, como é que vai estruturar, como é que vai publicar. E sim, faz todo o sentido, porque é muitas vezes no primeiro episódio que a maior parte das pessoas trava e não avança. Mas há uma coisa que eu hoje quero partilhar contigo, que acontece a seguir ao primeiro episódio e que apanha muita gente desprevenida, que é, tu publicaste, o episódio está no ar, então e agora? O que é que eu faço? Bem, vamos descobrir a resposta a isto juntos, ok? O lançamento de um podcast tem uma energia própria. Há antecipação, o nervosismo, há o momento em que carregas o teu episódio que publicaste, há o momento em que mandas a mensagem para a tua lista, em que partilhas nas redes sociais, em que mostras ao teu pai, à tua mãe, ao teu marido, aos teus filhos, há as respostas aos parabéns, às pessoas que dizem que adoraram, há aquelas que não gostaram, mas também não dizem, e depois passa. Na semana seguinte é diferente e tu tens de gravar o episódio 2 e não há nenhuma ocasião especial e não há um lançamento e é só mais uma semana igual a todas as outras. E é aqui que começa o trabalho real. É aqui realmente que é a diferença que faz a diferença. Qualquer projeto tem uma data de início que tem um peso emocional muito grande, mas depois o que ninguém se lembra é que logo a seguir há uma quebra de energia. Há algo ali que realmente fica a pairar. Isto não quer dizer que tenha corrido mal. Não, nada disto. E não quer dizer que o podcast não esteja a funcionar. Não, nada disso. A verdade é que depois da fase de lançamento e do início da fase de manutenção, há aqui um espaço muito importante. E isto não deixa de ser uma fase importante. É, mas são fases diferentes e que exigem coisas diferentes de ti. E aqui a palavra-chave é consistência, ok? Uma das perguntas que mais me fazem é realmente qual é que é a melhor frequência para publicar. E a resposta que eu dou é sempre a mesma. É a frequência que tu consegues manter o teu podcast, porque se a frequência for demasiado exigente para ti, não é a frequência ideal. Ok, se for um podcast semanal cresce mais rápido, se for um podcast quinzenal cresce mais lentamente, mas tu tens que perceber o que é que funciona para ti. Qual é a frequência que tu consegues manter sem que o podcast se torne um peso, se torne uma fonte permanente de stress na tua vida? Porque o podcast é algo que vai acontecendo episódio atrás de episódio. E isto pode acontecer por 2 anos, pode acontecer infinitamente. Então, se for algo que não seja leve, pá, não vai funcionar. Porque 2 ou 3 meses depois tu vais desistir. E a consistência é algo que vai construir a audiência. E a consistência é algo que vai realmente fazer aqui a diferença. Muito mais do que o microfone, do que os títulos, do que a estratégia. A consistência, o facto de apareceres semana após semana com algo relevante para dizer, é algo que realmente aqui muda. Faz sentido? Então, a consistência vai criar o quê? Nos teus ouvintes, vai criar confiança. E isto realmente faz aqui a diferença. Quando as pessoas percebem que todas as sextas-feiras há um episódio meu, elas começam a contar com isto e começam a incluir-te na rotina. Então, quando alguém te inclui na rotina, tu já tens uma relação com aquela pessoa e é uma relação de confiança e é uma relação completamente diferente de alguém que te segue no Instagram, que tu publiques ou não publiques, vai ser exatamente a mesma coisa. Que se calhar só vê um story de ti de vez em quando. Com o podcast, a pessoa vai ficar à espera, ok? Faz sentido? E aqui, atenção, não podes ficar à espera da inspiração. Tens que criar a tua própria inspiração. Porque as pessoas que criam um podcast que duram anos não gravam quando têm inspiração, ok? Gravam
porque é dia de sair o seu episódio. Gravam realmente porque têm o compromisso e têm a consistência. E às vezes há inspiração, outras vezes não há. E o podcast sai na mesma. Então, não é ficarmos à espera que a inspiração venha. Não. É realmente criarmos um sistema para que a inspiração seja criada. E é um sistema simples que acabe por nos ajudar, que vais conversando e que vais alimentando aqui o teu sistema, vais colocando nas notas, vais percebendo as perguntas que as pessoas te fazem, vais percebendo as situações e realmente, a partir daí, tu vais construindo o teu conteúdo. E isto tem de acontecer de forma leve, porque senão não vai funcionar, ok? Senão não vai haver consistência que te salve, porque tu vais acabar por desmotivar, ok? Faz sentido para ti? Então, no fundo, o que é importante? É importante que tu cries o hábito realmente de te sentares, criar espaço na tua agenda para o teu podcast. E o espaço é para preparar, para gravar, para editar, para publicar, ok? Há aqui algo que eu também quero falar contigo e que quero realmente aqui ah, partilhar, que é, e isto aconteceu comigo, acontece com a maior parte dos meus empreendedores ao longo do tempo que vamos ter podcasts, é que a voz muda. E aqui, quando eu estou a falar de voz, não estou a falar de voz física. Nossa voz também acaba por mudar, mas não é uma coisa tão drástica, ok? É o nosso estilo. À medida que nós vamos partilhando, o nosso estilo acaba por mudar. A forma como nós entramos no tema, a forma como desenvolvemos, a forma como argumentamos, como trazemos as histórias, o à vontade que vamos tendo em fazer uma pausa aqui, uma pausa ali, o facto de utilizarmos uma entoação em determinadas palavras, tudo isto vai acontecer naturalmente. Isto não se aprende num curso, isto aprende-se também gravando. E este é um posicionamento que se vai afinando, que nós nos vamos encontrando. E isto vai acontecendo ao longo dos episódios. Tu vais descobrindo coisas sobre ti, sobre a tua forma de contar as histórias, sobre a tua forma de comunicar. Tu não sabias, ok? E há aqui um aspecto importante que é o facto de nós partilharmos em voz alta as nossas ideias torna-as muito mais claras. E aquilo que na altura era vago, passa a ser algo concreto, passa a ser algo muito mais preciso. E isto faz toda a diferença. E a nossa audiência também vai se apercebendo, porque a nossa audiência também vai dando estes sinais. É alguém que começa a ouvir 3 episódios seguidos e tu vais-te apercebendo. É um cliente que diz que ouviu durante meses e que agora decidiu inscrever-se. É um convite que começa a surgir. Então isto vai acontecendo, ok? Naturalmente. Então, tem calma. Ok, isto não vai acontecer de um momento para o outro. Vai acontecer aqui ao longo dos meses, vai-se trabalhando e e se tu tiveres o foco no sítio certo, que é na consistência, então eu tenho a certeza que vais melhorando episódio a episódio, porque o podcast não é um sprint, não tem data de fim, não tem um resultado que aparece passado 3 meses e depois acabou. Não. O podcast é uma conversa longa que tu vais tendo com as tuas pessoas e com as pessoas certas que chegam até ti e que vão, ao longo do tempo, aprofundando a relação contigo. Ok? E, como qualquer conversa longa, o valor vai-se acumulando ao longo do tempo com a continuidade. Então, primeiro episódio é só o início desta conversa. O episódio 50, o episódio 100, é realmente aqui, se calhar, o momento em que a conversa começa a fazer aqui a diferença. E sim, há semanas que se calhar não apetece gravar episódios, mas a consistência e o compromisso e a disciplina têm que falar mais alto do que a inspiração. Ok? Então, eu queria partilhar isto contigo aqui neste episódio, porque, acima de tudo, o podcast é algo que é construído ao longo do tempo e que é genuinamente teu. E é o teu próprio palco, acaba por representar o que tu pensas, o que tu falas com as pessoas e acaba por se colocar a trabalhar para ti,
e para o teu negócio. Mesmo quando tu estás a dormir, mesmo quando tu não publicas os episódios, eles estão lá. Então, vale a pena chegar lá, vale a pena continuar, vale a pena ir além do primeiro episódio e vale a pena também pensar que o podcast é uma excelente estratégia para o teu negócio. Por isso, se o teu podcast ainda não saiu da gaveta, está na altura. E esta é a oportunidade que tens aqui de aproveitar. A imersão Tira o teu podcast da gaveta, 15 e 16 de junho. Estou à tua espera. Lembra-te, o momento certo não existe. O momento em que tu te sentes pronta é aquele em que tu decides começar. Conto contigo? É já nos próximos dias. Entretanto, encontramos no próximo episódio. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Chua!